Bom, gente, primeiramente, brigadão. Eu tô tentando ajustar a minha câmera, deixa eu ficar um pouco mais longe, que acho que resolve. Gente, primeiro, muito obrigada a todo mundo. Lucas, saudade aí de você. Acho que a última vez que a gente se trombou foi num TDC. Gomex aí, sem palavras, um puta de um amigo, gosto muito dele. Muito obrigada aí, essa possibilidade de estar palestrando, né? A gente também auxiliou na organização, então estou muito feliz. Também queria falar um pouco, né, que em 2020 eu fui premiada com o prêmio de Docker Community Leader pela comunidade do Rio de Janeiro, e eu nunca consegui falar direito sobre isso na comunidade Docker, então eu sou muito grata por isso. E eu não poderia fazer essa palestra sozinha, né? Por isso eu trouxe uma mina que eu admiro pra caralho, eu gosto muito dela. Eu falo alguns palavrões, tá? Já peço perdão. Quem me conhece sabe. Então, admiro muito essa mina, tá num corre muito foda de DevOps, não acreditas, que é a Tainara. Então, Tainara, fala aí e mostra o slide aí também. Olá, meu povo. Deixa eu compartilhar aqui o trem e tudo. Vocês já veem aí? Sim. Sim. Perfeito. Sim. Bom, Inclusive, só para ver que vocês podem colocar, a Cami pode solicitar controle do seu slide, tá? E vocês não precisam ficar perguntando uma para outra para tocar, e ela consegue tocar sozinha. Só para facilitar. perfeito. Esses meninos arrasam, né, gente? Tem defeitos, esses caras não têm. Às vezes tem uns que, mas a gente passa um pano. Aquelas brincadeira. Bom, mas se tu quiser começar aí, Camis, fique à vontade. Simbora. Bom, o que a gente vai explicar rapidinho é um pouco sobre Docker em pipelines, né? O contexto que a gente quer só dar um hide ali no Zoom e sharing na palestra. Isso. Eu não vou conseguir nem achar o bagulho aqui do meu mouse, então eu Muito vou deixar assim. Mas então, a gente vai falar um pouquinho de contexto de Docker em pipelines. Então, a gente vai falar um pouco sobre os nossos contextos de trabalho. Então, a Tainara vai falar um pouquinho sobre ela dentro da Acreditas através do Circle CI. Eu vou estar falando um pouquinho de Jenkins. Fiquei muito feliz aí que alguém, se alguma santa alma, defendeu Jenkins, porque eu gosto de Jenkins. Eu acho que tem algumas coisas ruins, mas tem coisas boas também. O ruim é ter que mandar em Java. Mentira, não vai nada disso jamais. Mas, enfim. Bom, de qualquer forma, e aí a gente vai trazer um terceiro contexto, que é um contexto mais geral, assim, que vem sido muito discutido na comunidade, que é a questão de GitLab CI, né? O Jefferson, né, imenso Jefferson do Linux Chips, vem falado bastante, né? Vem falando sobre GitLab CI, conseguiu uma certificação aí para a gente tirar, vem fazendo lives. Eu também fiz algumas lives no meu canal, né? Punk do DevOps, para quem não me conhece. E vamos lá, vamos embora e pode começar aí, Tainara. Se apresente quem entrou na fila do pão, Camila. Não sei, falei. A guria é foda pra caralho, que manda bom dia, bando de filho da mãe! Coloca 2 palavras no meio. Mas muito foda, se apresenta aí. Bom, meu nome é Camila Martins, né? Eu tenho, mas eu gosto mais de Cami Martins mesmo. Eu sou cria de movimento punk de São Paulo, também sou cria de Quebrada, vim da Zona Leste, vim de São Mateus, do Sapopemba. Quem conhece aí essa parte de São Paulo, dá uma levantada de mão aí no chat. Eu tenho 24 anos, eu já morei em Porto Alegre, hoje em dia eu moro no Rio de Janeiro há 2 anos, morei em Porto Alegre há 4 anos. Tive algumas experiências em algumas empresas, né? Então passei pela ThoughtWorks, passei pela Rede Globo, e hoje estou fazendo um trabalho muito legal, muito maneiro, numa empresa que eu gosto pra caramba, que é a Descomplica. Então, eu sou Senior Site Reliability Engineer, é o Senior Chiboquinha do DevOps lá no Descomplica. Eu sou santista, tá meio triste ser santista ultimamente, prefiro dizer que eu não sou nada. Gosto muito de Marvel, eu também em Porto Alegre eu gerenciei uma comunidade de Node, que foi o Node Girls, foi uma experiência incrível que eu toquei com a Alba Monteiro. Hoje eu estou tocando o Docker Community Leader, né, no Rio de Janeiro. A gente meio que deu uma panguada após a pandemia, mas a ideia agora é a gente está voltando a fazer esses meetups. E eu também sou organizadora do DevOps Days Rio e vai ter DevOps Days, inclusive, semana que vem, dias 8, 9 e 10, DevOps Days do Rio de Janeiro. Depois a gente divulga aí. E eu sei falar alemão também, é isso. Só isso. Bom, me fala aí, Tainara, fala de você. Cara, eu sou novata no rolê, né? Tipo, tô chegando aqui de silencinho, de quebradinha, enfim. Meu nome é Tainara, eu tenho 22 anos, sou um baby. Sim, sou um baby, paciência, vocês velho que lute, brincadeira, mora todo mundo no meu coração. Sou cria do Grajaú, pra quem não sabe, Grajaú é um bairro, uma periferia aqui do extremo sul de São Paulo.
Bom, tem o TEA, para quem não conhece a sigla, transtorno de espectro autista. Então, a gente também se classifica aí autista. Corintiana fanática mesmo. Tem até uma Putz. treta de família que eu falei, vai Corinthians primeiro, e a minha mãe ficou pistola, mas isso a gente pode marcar um bar depois da pandemia e falar mais sobre. Sou DevOps Engineer hoje dentro da Acreditas, Júnior, como eu falei antes, um baby. E também estou dentro da organização de apoio do Perifacode. E começando a falar um tiquinho sobre a nossa palestra, tudo que eu comentei e montei aqui junto com a Camis, a gente fez muito focado dentro da minha experiência, óbvio, a gente vai falar um pouco de um trampo também no final, mas sobre a minha experiência nos meus estudos. E daí eu tentei trazer da melhor forma possível para vocês conseguirem compreender sobre o que é Docker e principalmente o que é Dockerfy, que é um bagulho que na minha cabeça ficou muito bugado, assim. Quando eu conheci Docker, eu fiquei tipo, meu, pelo amor de Deus, como que eu vou entender esse monte de produto dentro de Docker? Tem Docker, e aí tem uma imagem, e aí tem um monte de coisa, e aí para onde eu vou? Então, Dockerfy, pelo que eu entendi, e aí a galera também que entende melhor do que eu, por favor, fale no chat, interage com a gente, não quero ficar falando com as paredes, nem eu nem Camila, então, por favor, fique à vontade. É um arquivo, literalmente, onde tu configura com YML ali bonitinho, para poder subir um trem para tu subir a tua aplicação. É basicamente isso. Então, pensa que a tua aplicação tem que rodar em algum lugar na nuvem, e daí precisa meio que ter uma máquina, não é bem uma máquina, as pessoas vão me retear agora, mas meio que foda-se, na minha cabeça eu gravei assim, me perdoem, desculpa pelas palavrões, eu esqueci. Mas, enfim, é basicamente subir um sistema operacional com todos os seus bagulhos que precisa para tua aplicação rodar. E aí, pensando nisso, tipo, é muito fácil, né? Falar, escreve aí o bagulho, vem na documentação e foda-se, escreve aí. Beijos de luz. Quem dera fosse. Eu tentei fazer isso, não deu muito certo, não. Dentro do Dockerfy existem algumas boas práticas aí que a gente precisa praticar. Tem pessoas que usam, mas tem pessoas que não usam. E o bom de falar com vocês, brasileiros, é que a gente pode usar os memes do Brasil. Quem não sabe esse meme, pelo amor de Deus, o Preço Toque, vai lá ver. E eu vou tentar imitar aqui. Sem boa prática, tu quer rodar? Roda. É de bom tom? Nha. Não é de bom tom. Enfim, dado isso, vamos para as boas práticas. A gente vai falar sobre algumas coisas específicas de como tu construir a tua imagem em Dockerfy, e dentro de cada passo a gente vai falar sobre as boas práticas. Eu só vou pincelar alguns aqui, que é basicamente, quando eu conversei com a Cami sobre isso, ela virou para mim e falou assim, tá, pensa que nos menores frascos tem as melhores essências. Eu fiquei, o que essa menina tá falando de perfume, bagulho é tipo uma nuvem. O que ela tá... E tentando entender, mas embora. E daí o que foi dito foi, tu tem uma aplicação pequena, não tem a necessidade nenhuma de você filar sua imagem. Então, se você tem um bagulho de Python rodando lá, não faz sentido nenhum tu gastar vários comandos bonitinhos dentro do seu Dockerfy, fazendo um bagulho gigante, sendo que não tem necessidade. Então, o quanto menorzinho for a tua imagem, é melhor. Outro ponto, containers, que é onde a gente vai subir as nossas instâncias, nossas imagens e tudo mais, eles são efêmeros. Então, eles também vão morrer algum dia. E a tua imagem tem que estar preparada para isso. Bom, no geral, funciona mais ou menos assim, né? Então, o Docker, ele tem uma série de variáveis, né? De coisas que nós podemos setar, que a gente pode definir mais para frente. Acho que algumas coisas que eu posso falar também de Docker, né? Aí trabalhando um pouco mais no contexto, não só descomplica, mas pensando numa vibe de orquestração, é pensar sempre que o seu container ele é um processo. Então, pensar que ele tem que ser o menor possível. Então, por exemplo, se você começa a rodar, eu estou chutando aqui, tá? Mas você tem um Node e você tem um Nginx, e aí você quer que rode o Node dentro de Nginx. Você vai levantar dois processos no teu CMD ou no teu entry point. E aí, será que isso é bom? Não, isso não é bom porque você já está escalando duas coisas. Que aí, pensando no ambiente separado, né? Pensando no ambiente também de escalabilidade, de Kubernetes ou de ECS, seria melhor que você conseguisse separar e focar mais as responsabilidades. Então, a gente pode trabalhar, por exemplo,
com um contexto de sidecar. Então, eu tenho uma aplicação em Node que ela necessita de um Nginx para terminar de rodar, né? As duas precisam uma da outra. Então, como que eu faço isso? O sidecar ele pode ajudar. Dentro de alguns contextos disso, você pode falar também um pouco de microserviços, né? Então, o Istio, ele faz isso, mas para uma outra função, por exemplo, né? O Istio, ele trabalha sempre com um sidecar, né? Que a gente coloca tipo um injection enable de acordo com o namespace, habilitado. Por quê? Porque esse sidecar, esse container auxiliar, ele vai estar sempre monitorando o seu microserviço. Mas não serve só para isso, né? Você pode complementar. Então, é sempre importante que a imagem ela seja o menor possível, porque você pode escalar mais gastando menos, tanto recurso, né? E aí bate no dinheiro, né? Você acaba gastando menos dinheiro também. Então, sempre definir bem as responsabilidades, e acho que uma coisa que ajuda bastante nisso é a questão do multistage build, que é uma coisa que a gente também vai falar mais para frente. Então, pode continuar aí, Tainá. Meu, a Camila, ela não se aguenta. Ela é a rainha do punk e a rainha do spoiler. Nunca é foda. Desculpa as palavras, mas enfim, difícil. Enfim. E daí, uma outra coisa também que eu queria trazer pra cá é comando. E aí é muito fácil, né? Tipo, eu dentro da minha cadeirinha de júnior, eu vou tirar dúvida com a galera, às vezes a galera conversa comigo, só vai lá, olhar a documentação, ler a documentação e tá tudo certo. Nem sempre é assim. Às vezes a gente tem, como eu estava falando das boas práticas, tem umas boas práticas que não tá na documentação, que a gente tem que discutir no meio da nossa comunidade para conseguir disseminar essas boas práticas aqui dentro. E aí, uma delas, que eu coloquei aqui essa nuvem de palavras totalmente confusa, quem é disléxico, desculpa, acho que até é um pouco difícil de visualizar todos, mas enfim, um que é muito bom, que eu fiz uma cacadinha esses dias, né, assim, aprendi lá na mentoria do GoMax, inclusive, depois do GoMax dá um salve aí, coloca no link aí do comando, enfim, o link do comando é ótimo, coloca no chat o link da tua mentoria. Lá dentro a gente estava falando bastante sobre algumas documentação, enfim, essa parte de Dockerify, e lá dentro a gente estava falando sobre onde a gente tira as nossas imagens. Tipo, cara, tu vai pegar a imagem de um lugar hiperconfiável e oficial ou da chiboquinha, como diz Camis? Tipo, tenha um tiquinho só de senso, aquelas. Pegue de um bagulho oficial, sabe? Ninguém sabe de onde que essa imagem tá vindo, então tenta sempre ver se tem pessoas que também comentam sobre. Talvez tu pegue de um outro lugar que entre e consiga simplesmente invadir o teu container, sabe? E aí tu tá um pouquinho lascado depois para se explicar. Então, para isso não ter erro, pegue uma imagem de uma origem que tu conheça. Nos comandos de run, não deixa tão extenso, coloca um contrabarra para ficar mais visualmente bonito. Enfim, e é isso. Oi, bom. Acho que uma outra coisa é que mutou, e aí eu não sei, né? Porque às vezes a internet cai, né? E aí eu fico assim, a internet caiu, será? Deus, socorro, Jesus. Mas não foi nada disso. Bom, enfim, continuando. Eu acho que uma outra coisa interessante sobre imagens, né, e sobre essas questões de construção de imagens, é uma polêmica que até foi engraçada que a gente estava discutindo quando eu e a Tainara, a gente estava treinando ontem a Talk, que foi sobre o Scratch, né? O Scratch, uns falam que não é uma imagem, né, porque ele não tem layer, né, ele não tem uma camada, e outros falam que ele é uma imagem porque ele é uma imagem vazia. Então, só para puxar o gancho também do que eu falei sobre a questão de você ter uma imagem menor, né, sempre está pensando em o quão menor você pode rodar aquilo de um contexto do from, né? Então, falando desses comandos, né, do from. Então, por exemplo, se você puder, existe o Alpine, né, que eles falam que é um Lightweight Linux, então seria, alguns dizem, né, ou a comunidade se considera, pelo menos, a menor imagem possível de Linux que pode ser rodada dentro de um Docker, né, fazer uma imagem ali, né, a partir dela, é a menor imagem possível dentro de um container, né, ou então você pode usar o Scratch para tipo, uma coisa muito besta, assim, muito trivial, e que você não vai precisar de talvez uma ou outra coisa que o Linux vai ter que disponibilizar a mais para você. Então, sempre que você for pensar, tem vários tipos de imagem, né? Tem Slim, tem um monte, né? Mas, assim, o quão menor pode ser? Às vezes você pega uma imagem tipo uma full gigantesca, você não precisa de mais da metade daquelas coisas, entendeu?
E aí tem umas outras coisas que eu vou falar também, mas vai ficar mais para a parte aí do versus, questões de qual que é a melhor... Spoiler! Isso, qual que é... Spoiler! Spoiler, é o famoso spoiler do Titanic. Bem isso. E é, tipo, literalmente isso que a gente vai falar agora, Camis. Só para dar um contexto antes, por que eu trouxe isso? De novo, a gente se baseou no que para mim foi confuso. Então, se para você é fácil, cara, parabéns. É isso, para mim não foi. Então, para outras pessoas também possa ser que não sejam fáceis. E a gente tá aqui para poder trazer isso. Então, que comecem os jogos, os bagulhos que todo mundo confunde. E aí eu trouxe 4 exemplos básicos de coisas que as pessoas confundem muito. E eu vou começar pelo copy e pelo ADD. Inclusive, eu treinei para falar a palavra copy, porque a gente não podia falar errado, porque é bagulho em inglês e piriri pororó. Camila, né? Sempre, enfim, simbora. Copy e ADD, a diferença entre eles, quando eu comecei a entender esse mundo de Docker e Dockerify, foi basicamente assim que eu gravei, tá? E, tipo, pra você, tu pode gravar diferente na tua cabeça, mas foi uma forma que eu gravei. Copy é literalmente quando ele copia um arquivo, algum diretório do teu host para poder subir na tua imagem. E a DD, ele faz a mesma coisa, mas com um pouquinho diferente de recurso. Tu consegue colocar uma URL dentro desse ADD para poder subir o que tu quiser. Normalmente, a galera faz isso para poder subir alguns arquivos zipados e depois lá outros comandos para poder zipar na imagem, que fica até melhor. Tu quer acrescentar alguma coisa aqui, Deusa? Maravilhosa. Não. Não tenho nada a acrescentar, não. Na verdade, é basicamente isso mesmo, né? A vantagem do ADD é que você consegue, né, tirar informações de links, né, de locais remotos, né? O copy é local. E, além disso, você também consegue dizipar, que é uma facilidade. Você não precisa dar depois, sei lá, um run tar x para dizipar. Se você está tirando de um link, você pode fazer direto para ADD. Mas Tainá é lindíssima, falou tudo. Show. Então, simbora pro próximo, que nosso tempo tá correndo. Daqui a pouco o Lucas vem, é que ele não tá presencial, mas, sei lá, tocaria uma bolinha de papel, vai saber. Vamos correr aqui. E o outro, vai saber. O outro trem que eu me confundi bastante, e até vou pedir super apoio da Camis para poder explicar isso daqui, que é um pouquinho confuso ainda, não nego, que é o Erwin e Argin. Se eu pronunciei errado, pelo amor de Deus, desculpa, a gente não é riquinha aí de fazer intercâmbio, caralho, 4. Desculpa, gente, eu tô falando muito palavrão, desculpa. Mas, enfim, é basicamente conseguir disseminar um do outro. O env vai servir como uma variável de ambiente para subir alguns valores específicos. Para quem coda, o Arvin vai servir como se fosse um parâmetro de uma função, sabe? Para poder subir na hora de tu buildar a tua imagem. E aí, treinando ontem com Camila e algumas pessoas, as dicas foi: tá, na hora de falar, fala também que dá para poder colocar o duplo autentificador dentro do ARG, para poder subir uma imagem legal, bacana. E aí, né, eu aprendi e tô repassando. Gami, se você quiser acrescentar qualquer trem aí, menina, esse é o momento. Tem um artigo muito bacana, que ele é do Hugo Prudente, que ele é um cara da nossa comunidade, e às vezes dá vontade de dar um socão na cara dele, mas ele fala muitas coisas legais. Tô zoando, Hugo. Que ele fala Hugo, a também gente te ama. sobre tomar cuidado também em o que você vai estocar nessas variáveis de arg e de env, né? Então, por exemplo, tomar cuidado para vocês não colocarem secrets, né? Porque isso na layer, ele pode ser na camada, ele pode ser exposto, né? Então, ou então, né, tem uma coisa interessante que é tipo, se você estocou uma informação sensível em um layer, uma camada, você não consegue apagar na camada seguinte, porque tudo que você faz é naquela camada em específico, naquele momento do Dockerfile. Então, sempre que vocês forem gerenciar segredos em geral, por favor, pensar, por exemplo, em Docker Secret, que é uma parada que aí você teria que estar com o Docker Swarm, ou então atrelado a alguma outra coisa. Por exemplo, sei lá, se eu estou no Kubernetes, eu vou usar os secrets do Kubernetes. Enfim, dentro de outros contextos, você vai tentando estocar, sei lá, eu estou no Ansible, eu posso estocar isso no Ansible Vault. Tem também o próprio Vault da HashiCorp. Então, tem algumas formas aí de você conseguir gerenciar esses segredos. E a outra coisa também interessante é que o ARG, ele é exatamente o momento do build, né? Quando você está gerando a imagem, você pode acrescentar coisas, como, por exemplo, eu posso acrescentar que naquele momento de build, a minha versão do Node.js, sei lá, 14. Não sei, acho que tá 14.7, não lembro. Mas estou chutando, 14.7.
Então, naquele momento de geração da imagem. O env, ele seria o posterior, né? Então, eu já tenho uma imagem pronta e, na verdade, eu quero setar algo numa imagem já definida. Então, eu tenho uma imagem que eu atribuo um valor ao parâmetro env site, e aí o que acontece? Toda vez que eu subo, ela me sobe um sitezinho que, sei lá, se eu botar nesse env Camila, vai subir camila.github.io, entendeu? Então, você consegue gerenciar um pós da imagem. E o ARG, tem uma coisa que o Gomex falou também que é muito bacana, ele está diretamente associado ao 12-Factor App, que, enfim, quem está mais acostumado com orquestração e principalmente com microserviços, manja que um dos passos, acho que o terceiro do 12-Factor App, ele fala sobre configuração. Então, você estocar as configurações em variáveis de ambiente. E aí, o ARG, ele é justamente para você, naquele momento de geração da imagem, você pegar e você colocar aquelas configurações para isso não ficar hard-coded em algum lugar. Então, era isso. Toca a bala, Tainara. Simbora. O outro lance que a gente quer trazer aqui é multistaging build. Meu, eu gravei isso na minha cabeça. Eu tenho esse lance de gravar associado com algumas coisas para conseguir aprender. Não sei vocês, mas eu tenho. E aí, a frase do momento foi: calma, passa. Um passo de cada vez. Vocês percebem que eu sou um pouco ansiosa, eu falo pra caralho, eu falo muito rápido. Então, eu tento dar uma calma, passa. Um passo de cada vez. E é literalmente isso que o multistaging build faz. Ele garante que a tua imagem fica menor, porque pensa comigo, se tu consegue quebrar em blocos o teu build, fica muito mais fácil. Pensa que tu tem lá teu from bonitinho, da tua imagem, lindo, maravilhoso, tu referencia o teu from na tua base dentro de um bloco que seja de staging e um outro que seja de dev, passando as variáveis que cada um daqueles ambientes precisa, sem ter que chamar de novo. Então, tipo, pensa que a primeira vez que tu colocou a tua imagem lá dentro, todos os caches que foram utilizados na instalação não vai precisar de novo. Então, tipo, vai ficar bem mais tranquilo nos outros ambientes. Aqui dentro, eu coloquei um exemplo de Python. Não me mate, uso Python, vocês que lutem com Go, brincadeira. Go mora no meu coração, pelo amor de Deus. Vou ter um papo com ela, se ela me ouvir falando que eu não gosto de Go, eu tô fodida. Mas, enfim. E aqui é literalmente onde você define a imagem base, aqui em cima. E aí, tipo, no trecho aqui de baixo, a gente executa um build, realizando literalmente a instalação de tudo que a gente precisa. E aqui embaixo, a gente faz uma referência da imagem de cima que a gente copiou, só com o conteúdo necessário para poder rodar o app, sem o cache de nenhuma outra dependência. E é basicamente isso. Mais para frente aí a gente vai mostrar alguns exemplos de multistage build, porque, por exemplo, na Descomplica a gente tem dois contextos, a gente usa duas pipelines, a gente usa o Spinnaker e a gente usa também o Jenkins. E a gente usa Docker para as duas coisas, né? Mas na Descomplica a gente usa bastante multistage build justamente para a gente conseguir criar imagens menores, mesmo que a gente precise de muitas instalações de coisas, né? Então, tipo, sei lá, numa eu preciso de SQLite, na outra eu preciso de Python, na outra eu preciso de Make, enfim, numa eu rodo os testes, como que eu posso rodar os testes sem precisar depois... Acho que a moral do multistage build, quando a gente está falando sobre, pelo menos lá, o nosso contexto de Descomplica a gente quer rodar tudo dentro do container como se fosse o nosso lixão lá, que a gente falasse dos bagulho, mas na finaleira disso tudo, a gente só quer os resultados do artefato. Então, sei lá, eu só quero aqueles, por exemplo, o index HTML, o CSS, o favicon e mais alguma parada lá, que o resultado daquele Yarn build, por exemplo, me gerou. Então, só quero copiar isso e depois jogar para fora do container ou para outro container. Então, ele me ajuda a gerar o artefato, pegar os resultados e chutar eles para outro lugar. Então, isso ajuda bastante porque você também não tem um container tão grande e não demora tanto para fazer isso, né? Um único container, tipo um monolitão, fazer uma parada só. É isso aí. Arraso. Vou correr porque a gente tem um pouquinho de tempo. One build. E aí, tipo, eu surtei, porque é tanta coisa com build e com Docker, Dockerfy, e, enfim, tive um leve surto, mas tá tudo certo. E consegui entender o que significa on build, que eu fiquei bastante oxente que tenha isso, literalmente. Então, pelo que eu entendi, pelo amor de Deus, pessoas que estão no chat se posicionem aí para poder ver se é isso mesmo, se não é, a Camis também vai reforçar. Mas é basicamente o on build é uma flag especial que tu usa dentro da tua construção de imagem.
Pensa que a primeira vez que você roda a tua imagem lá bonitinho, você colocou alguns comandos dentro dessa imagem na primeira vez, e tu usou a imagem novamente. Então, nessa segunda vez que tu usa a imagem, não tem a necessidade de você colocar todos aqueles comandos que você colocou dentro da primeira imagem com o onBuild. É literalmente uma varinha mágica que de uma imagem leva para outros comandos. É basicamente isso. A gente usa muito o onBuild lá para um contexto de, tipo assim, né? O arg seria o argumento que eu tô setando para o momento do onBuild, né? E do build, perdão. Do build. Agora, o onBuild, ele é o quê? Ele é como se fosse uma tarefa. Então, depois de você derivar uma imagem, né? O que você pode fazer de task, né? Então, quais seriam as execuções de comandos que eu posso fazer? Então, você pode setar algumas coisas. Eu quero que dê um run, sei lá, ptget install Python, não sei, tô chutando. Mas são algumas coisas que você pode fazer dentro dos passos, inclusive, de onBuild. E é interessante porque, inclusive, você pode criar imagens de onBuild, né? Então, por exemplo, você está dentro de um Docker multistage build, né? Você está ali nas etapas, e aí, por exemplo, agora nesse momento eu quero dar um from de uma imagem de multistage de onBuild, né? E aí ali dentro ele vai fazer algumas coisas mais como se fosse mais hardcore assim, do sistema, sei lá, eu vou pegar um token, eu vou rodar umas instalações, que tipo, eu quero que isso seja concentrado no ambiente de build, de build durante o meu processo de multistage. Eu não quero que isso fique aqui, no meio do Dockerfile aqui rodando, entendeu? Então é para você, exatamente, é como se fosse uma library, você consegue dar uma refatorada e diminuir um pouco o tamanho do seu Dockerfile também, com esses tipos, né? Tipo, sei lá, dockerfile.run, dockerfile.onBuild, dockerfile.dev. Você consegue fazer algumas referências assim. Tá. Vamos correr antes que o Lucas mande cascudo virtualmente para nós. Escaneamento de imagem. Quando eu ouvi, eu pensei, cara, eu mando com uma galera um pouquinho mais sênior, mais experiente. Não sei achar um adjetivo melhor aqui para não chamar as pessoas de tiozinho. Amo vocês, galera, por favor, não leve o pessoal. Mas enfim, e eu pensei, cara, os meninos têm várias ideias lá de mais antigas, eu pensei que era um fax, eu vou fazer escaneamento por fax e vai ser isso. Linda e ingênua, né, gente? Pelo amor de Deus, linda e ingênua. Enfim, mas o que acontece dentro desse escaneamento de imagem? Pensa que tu já construiu lá a tua imagem linda, maravilhosamente, show? E agora você precisa, de alguma forma, testar isso. Porque a gente de manhã teve até uma palestra do Sebas The Man, enfim, falando sobre testes, sabe? E o quanto isso é importante, realmente é importante. Eu não vou ficar chovendo numa olhada, porque ele já se falou muito dentro disso, mas é basicamente a importância que a gente tem de testar os bagulhos. Só para ressaltar aqui alguns serviços. Hoje, dentro da Acreditas, a gente usa ECR da AWS para poder guardar e testar a imagem. A gente também colocou aqui, setou algumas outras coisas, como o Acosec também, que tem alguns serviços de escaneamento, o Clear, também tem o Trace, que, pelo que eu entendi, eu literalmente escrevi, ele é o X9 que fica na portinha para poder ver se tem algum evento suspeito. Então, eu gravei assim e funcionou. Tô aqui lindamente falando. Enfim, existe um outro bagulho também que tá rolando dentro do Dockerfy, que eu não sei se eu vou pronunciar direitinho, desculpa aí o inglês. Quem estiver achando um pouquinho ruim e quiser pagar o inglês pra gente, o intercâmbio quando a pandemia passar, é nóis, chama lá no direct do Twitter. Mas enfim, Handlint. Camila, pelo amor de Deus, me ajuda nessa palavra difícil de inglês, se puder. Eu sei como se é Headlint? Headlint? Handle, acho que é handle. Handlint. Enfim. Que é uma ferramenta. Eu uso Python. Então, pensa que o PyLint, que valida lá todas as boas práticas do Python, Handlint é a mesma coisa para documentação, é ótimo, para Dockerify. Então, ele vai dar uma olhadinha lá para ver se você está seguindo todas as boas práticas recomendadas pelo próprio Dockerify. E é isso. Camis, algum trem? Embora? Só uma questão que o nome da ferramenta é Claire, né? O Claire, ele é muito conhecido aí para quem já manja desses bagulho de Docker, né? Tem uma palestra bem antigona, ele trampava na KingHost, nem sei mais por onde ele anda, que é o Fernando, ele fazia algumas palestras falando sobre Docker e contexto de vulnerabilidade. E as coisas que eu mais gosto realmente são os produtos da Aquasec. Então, eu gosto muito do Quay.io e também da Aquasec tem o Trace, que ela falou já, né? Que é a questão de você ficar verificando logs para ver se tem alguma coisa suspeita. E o Trivy, alguma coisa assim, Trivy, que ele fala justamente sobre escanear imagens, né? Então é bem interessante.
Show. Então vamos aqui para os últimos trens, Rapidex. Versionamento. E aí, eu acho que eu já citei isso antes que eu aprendi dentro da mentoria do GoMax de versionamento. Eu fiz uma cagadinha, né? Acho que júnior sempre faz. Se você é sênior e não faz, você fez sênior errado. Desculpa, se você nunca errou, atire a primeira pedra, enfim. E é isso. O que eu passei com versionamento para poder falar para vocês? Quando tu sobe uma imagem bonitinha e tu tira de algum lugar, seja ela conhecida, o que é bom, recomendado ou não, tu tem que colocar lá qual é a versão que tu quer, correto? E aí, eu fiz uma coisa que a Camila também fez, tá na demonstração dela, depois ela vai falar um pouquinho mais pra frente, que é colocar para pegar a última lá, a última imagem que subiu. Então pensa comigo o seguinte, tua aplicação tá, sei lá, em 2, e a imagem naquele momento estava em 2. Daqui 2 semanas, a imagem que você pegou simplesmente solta lá uma outra coisa, uma atualização e vai para 2.2. E descasa totalmente a tua aplicação com a tua imagem. E lasca tudo. É basicamente isso. Não tem uma outra tradução. Acho que, se Camis quiser falar, mas acho que não tem como falar mais sobre um bagulho muito importante. Tu tem que ter, tem que se atentar. E é isso. A única questão, falando mais rapidinho, né? Dei uma olhada no Senver, acho que é .org, que ele ajuda você a fazer versionamento de minor e de major, para você entender quando que é um bug fix, quando que é uma nova feature. Isso também serve para containers e ajuda bastante. Show. Agora a gente vai falar um pouquinho Rapidex das nossas... Adoro essa palavra, Rapidex. Brincadeira. Das nossas vivências, de como que funciona na Acreditas, como é que funciona na Descomplica. Na Acreditas, a gente tem um SLI, que também conversa com Circunciais, só para dar um pouquinho de contexto. Antigamente, quando era tudo mato, tinha alguns devs que sabia tudo certinho de boa prática, então testava as coisas no ambiente de teste, e tinha outros devs que testavam as coisas no ambiente de prod. Sim, a galera não tinha essa maturidade ainda de entender um pouquinho de infra. Então nasceu o Núcleo, que é um ambiente onde a gente literalmente junta todas as nossas ferramentas lá dentro para poder passar para a galera, enfim. E depois que a gente construiu o núcleo, configurando todas as nossas ferramentas, New Relic, AWS, Grafana, Kibana, tudo que tu pode imaginar de infra tá lá dentro, a gente fez essa configuração. E depois que a gente fez essa configuração para conseguir equalitar e diminuir a curva de aprendizado do dev, a gente veio com outro problema, de uma outra curva de aprendizado, de ter que ensinar infraestrutura Terraform, configuração de serviços e afins. E aí nasceu o Cliditas. Não é o Cebolinha, tá certo, não errei ali, tá tudo certo, eu tenho a língua presa, mas eu falei certo, é Cliditas mesmo. E, enfim, como é que funciona? Sem o Cliditas antes, a gente subia uma aplicação em 2 semanas. E aí, dando mais visibilidade da importância que tem um SLI, com o nosso SLI hoje, a gente consegue subir uma aplicação no máximo em 2 horas. A gente dá total autonomia e flexibilidade para o dev, para ele conseguir fazer o deploy, ou para a pessoa que desenvolve, conseguir fazer esse deploy em pouco tempo, gerando só 3 comandos, que é lá o Cliditas login, Cliditas build e Cliditas push. E a gente configura isso tudo dentro do Circunci. Então, o Circunci também, ele vai buildar a nossa imagem bonitinha. O dev, hoje eu falei muito de Dockerify, né? Então não faz sentido nenhum não falar de Dockerify agora. O dev, ele é responsável pela aplicação, linda, maravilhosa, a pessoa que desenvolve é responsável por essa aplicação e também é responsável por criar o Dockerify. E aí sobe pelo Cliditas lindamente. O Cliditas tem umas fases de teste, o Circunci builda a imagem e joga as coisas tudo dentro das nossas ferramentas. Se a galera tiver dúvida, a gente está um pouco lascado com o horário, manda aí depois que a gente responde no chat. E aí, Cami, se você puder falar um pouquinho como funciona lá no trem? Vou ativar o modo Nicki Minaj, tentar falar o mais rápido possível. Bom, vamos lá. Jenkins e Docker, como a gente utiliza, a gente tem 2 pipelines dentro da Descomplica. Uma pipeline é a de Spinnaker, que a gente pega o código que já passou pelos testes, muito no conceito de back-end, e a gente utiliza Make, né, Makefile, para conseguir gerar Helms, né, pacotes Helms das nossas aplicações, e o Spinnaker, ele faz o deploy disso. E a gente faz o deploy para o Kubernetes através de container Docker, né? Então, os nossos containers são todos em Docker. Pode passar que eu vou falar do contexto do Jenkins.
Em Jenkins, o que a gente faz, né? Chipoquinha. Bom, o que a gente faz é, a gente tem sempre o Docker Build Kit habilitado para a gente conseguir fazer uma imagem um pouco mais leve, né? Vocês podem ver isso depois na documentação, para você ter um processo um pouco mais leve, mais rápido, mais easy, como a própria documentação fala, easier. A gente instala, então, o Docker e o Linux, né, dentro do contexto. É importante que você tenha os plugins do Jenkins instalado, porque às vezes isso pode dar um problema, né? Tem 1 ou 2 plugins, parece que você tem que instalar. Eu posso deixar depois aí no chat, que eu já tive problema de troubleshooting, que o problema do erro da Jenkins Fire era justamente pelo anti-plugin. Então, tem mais de um plugin lá que você tem que conectar, se eu não me engano. Bom, sobre a questão do environment, o que a gente faz então, né? A gente geralmente cria containers baseados ali no commit. Pode passar. E aqui o nossa pipeline, né? Aqui a gente trabalha com multi-stage build, né? E aí a prova disso é que a gente está setando um target teste ali, por exemplo. Então, a gente vai pegar e rodar a parte de teste, por exemplo, nessa etapa de teste, nesse stage teste do Jenkins. E aí, óbvio, você pode setar variáveis de ambiente, você pode definir a imagem ali, o nome da imagem através também de uma variável, etc. E ali dentro é que faz o sorvetinho, né? Que foi o que eu falei um pouco mais cedo, que a gente usa o Docker Multistage Build como uma forma de criar os artefatos, e quando eles estão criados de fato, né? Já passou pelas diferentes etapas desse multistage, então uma etapa de teste, uma etapa de build, às vezes em staging, uma etapa de yarn production, que aí você roda só as dependências, não as dev dependencies, né? Então você dá um yarn yarn build menos production, yarn production, uma coisa assim. Então, ali o que eu faço? Eu crio o container, né, baseado na imagem que eu gerenciei ali, que eu criei com os stages do multistage build, e eu copio de dentro para fora. Então, eu vou copiar o resultado do meu artefato de dentro do Docker, e aí eu vou colar ele no servidor do Jenkins. O que é o servidor do Jenkins? Ele vai me dar aquele, tipo, sei lá, jenkins.io, sei lá, jenkins.descomplica.io barra Chiboquinha, que é o nome do meu repo, barra o número do PR. Então, ali eu vou conseguir testar ou uma interface front-end ou uma interface back-end através de um health check, alguma coisa assim. Então, funciona mais ou menos desse jeito dentro da Descomplica. Se alguém tiver mais dúvidas, a Descomplica também vai ter um painel DevOps Days do Rio de Janeiro para falar um pouco sobre como funciona DevOps dentro do nosso contexto lá de infra. Vai ter um painel no DevOps Days, depois eu passo aí também o link do DevOps Days para vocês se inscreverem do Rio de Janeiro. Pode passar. Respirar para não infartar, Eu tô respirar. modo Nicki Minaj aqui. Eu peço Nicki eles Minaj. embora. GitLab, e aí? O que a gente tem? Bom, sobre GitLab, acho que todo mundo viu um pouco bastante, então, né, da movimentação do Jefferson sobre tanto a certificação que eu pretendo tirar esse mês, quanto os cursos, né? Também tem um vídeo no meu canal de Zero to Hero falando sobre como você constrói uma pipeline de GitLab CI do zero, né? Então, tratando isso de um contexto, tipo, tem uma aplicação, sei lá, em Node.js, como é que eu subo ela e como é que eu consigo visualizar ela depois de deployar ela no GitLab CI. Bom, pode passar aí. E aí, algumas dicas aí, né? Isso é uma pipeline bem tosca que eu criei, né? Como diz o Jefferson, toscão. A gente está usando latest, não façam isso, tá? Você pode pegar a última versão, você pode, sei lá, fazer um scan no repositório e setar por alguma função ou por alguma outra forma dentro do próprio GitLab CI. Forma de você não pegar a latest, sim você pegar uma versão específica, né? Você pode pegar, sei lá, 3.0, 3.1, 3.10, não sei. Então, aí, tem algumas coisas interessantes dentro do GitLab CI. Você pode rodar scripts antes ou depois do script principal, que é esse before script ou after script. Você pode fazer isso tanto para um stage específico, quanto para tudo, né? Então, antes de todo stage, eu vou ter um script chibiu, que vai rodar, tipo, sei lá, vai rodar um echo, vai rodar um export de uma variável, sei lá. É importante também que dentro desse contexto, o nome do serviço seja setado ali naquele Docker host, para ele conseguir trigar ali, né? Quando você estiver dando um Docker build, ele trigar exatamente o serviço e conseguir rodar direitinho. Se você quiser trabalhar com TLS, você pode habilitar ali o certificado. E a gente trabalha com Docker, no contexto de GitLab, com
o Docker em Docker, né? Então, dentro de um container Docker, você vai ter um container Docker. Por quê? Porque você precisa desse binário para conseguir executar esses comandos, que é o Docker Info, Docker Login, etc. Então, eu faço um login ali na minha conta, aquela variável de ambiente dockinho pwd, eu seto ela no repositório, então você pode fazer isso de uma forma totalmente interface gráfica. E aí, do resto, é tipo assim, eu pego uma imagem, dou um build, dou um push, depois eu removo ela dentro do meu próprio container. Isso aí é só uma coisa bem tosca, trivial. Tem os repositórios também que o Jefferson está ensinando, e a gente está usando eles como base só para mostrar um pouquinho, bem nu e cru aqui, rapidão, como que funciona. O GitLab CI ele é mais interessante por quê? Porque ele tem ele é muito bom em questão de interface gráfica e ele também é muito mais fácil de você codar, né? Pelo menos na minha opinião, porque ele é em YAML e recentemente todas as nossas ferramentas DevOps elas são ou YAML ou HCL, como é o caso do Terraform. Então é muito mais prático. O Groove ele acaba sendo um pouco maçante porque ele é em Java, né? Enfim, então algumas coisas acabam sendo um pouco mais complicadas e a interface do Jenkins às vezes também não ajuda. Então o GitLab acaba sendo um hype também recentemente por causa disso. Não gosto dessa palavra, mas é um hypezinho, né? Mas é bom, é porque é bom mesmo, é eficiente, você consegue subir cluster EKS para rodar suas pipelines, então é bem legal. Pode passar. E aí é só uma imagem final, né, de como que isso funciona ali na prática, né? Então ali só é uma pipeline de uma única etapa, né? Obviamente pipelines não funcionam assim, mas é uma pipeline só ali containerizando uma aplicação. Então ali tem o push ali no começo e ali depois um Docker Image Remove mostrando na prática como isso remove. E é uma tela bem legal, você consegue ver logs, você consegue fazer bastante coisa, inclusive vinculada à conta da AWS. Você consegue, inclusive, subir, que nem eu falei, EKS, trabalhar com roles, IAM. É bem legal mesmo. Você consegue criar um ambiente bem integrado entre a cloud e a sua pipeline. Bora. Show. Dúvidas? Não temos tempos? Perdão? Manda lá em algum lugar, manda aí no chat, a gente responde, manda no Twitter, a gente responde, LinkedIn, sinal de fumaça. E aí, para quem tiver dúvida, contato da deusa, da maravilhosa, da magnífica, da senhoria, da magnífica, não tenho nem palavra, essa maravilhosamente maravilhosa. Enfim, os contatos dela, linda. Bom, inclusive falaram rapidão ali que a doc do GitLab é muito boa. Eu dei uma xingada nela esses dias numa live, mas de fato é uma documentação muito boa. Só um aviso que eu esqueci de falar. Aprofundem-se quando vocês estão falando de GitLab, do conceito de GitLab Runner, né? Que é uma forma de você conseguir... É tipo uma maquininha que roda suas pipelines ali dentro dessa maquininha GitLab. Você pode instalar, sei lá, Docker e outras coisas para você conseguir rodar a sua pipeline. É como se você estivesse rodando a sua pipeline dentro dela, ou como se é uma coisa, né? Um ambiente carregando tudo que precisa para rodar a sua pipeline. Então, um conceito bem legal. Acompanhe o canal no YouTube, né? Punk do DevOps, meu Telegram é Punk do DevOps, tudo meu é Punk do DevOps. E muito obrigada e bora aí, Tainara. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Até as próximas aí. Eu acho que vou estar falando também lá no DevOps Day Rio. Acompanhem, por favorzinho. Aquele biscoitinho, só aquele biscoitinho, a caixa da Valduco, a fábrica inteira, tá tudo certo. Tá aí os meus contatos. É só dar um @SRA, olha, quase, por um pouquinho não era um SRE. Um SRA, senhora underline Almeida com 2 L's e simbora. Um beijo, gente. Um cheirinho no coração de todo mundo. E até mais. Desculpa, Lucas. Desculpa. Estourado, Lucas. Lucas, você mora no nosso coração.